diretamente da Amazônia. Está começando o Égua do Papo Podcast. Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Égua do Papo Podcast e hoje nós vamos falar sobre identidade, linguagens, palavras e expressões que só quem vive no Amapá e especificamente na Amazônia vai entender. Quem nunca soltou um égua? Quem nunca disse, tu jura? Ou respondeu, não é pão? Todo mundo logo, não? Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, a professora Rose Oliveira, professora muito conhecida aqui no nosso estado, professora de gramática, atuou há mais de 30 anos aí, com muita experiência em várias escolas, galera aí dos cursinhos vão lembrar muito bem dela, também é advogada, mas isso em outro momento a gente vai aprofundar mais, e é justamente essa presença aqui para animar o nosso bate-papo sobre as palavras e expressões que é muito comum aqui na nossa região, no nosso estado, e nós vamos conhecer com um pouco mais de profundidade a partir de agora. E é uma honra para a gente ter uma educadora aqui na nossa bancada, né? Os professores que são aí os nossos mestres, né? É uma honra, seja muito bem-vinda, é um prazer conhecê-la e recebê-la, e a gente também aprender um pouco mais, né, sobre palavras e dialetos que a gente fala ali desde a nossa infância, né? O égua é uma das primeiras palavras que a gente aprende, afinal de contas, né? Exatamente, entender também, né, se essas expressões que a gente utiliza, se realmente elas existem, ou então se a gente só inventa moda mesmo, né, pessoal? Boa noite a todos, boa noite Cássia, Caio, Suzy, boa noite a todos que nos assistem. Nossa, é um grande prazer poder estar hoje aqui participando desse Égua do Papo Podcast, falando acerca de expressões, da peculiaridade da língua amapaense. Isso é muito leve, é descontraído, então eu tenho certeza que o nosso papo vai rolar assim de uma forma bem descontraída, muito legal, e podem ter certeza de que vamos extrair muitas informações novas a respeito das expressões próprias do falar urbano amapaense. Então, muito obrigada pelo convite, e é um prazer também, né, uma grande honra poder fazer parte, basicamente sendo a primeira convidada, né, deste grupo aí que inova, que traz para o Amapá, né, esse poder de interação, esse algo novo, que investe, né, nessa comunicação. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. A gente viu que ele foi voltado para a sua monografia foi voltada para essas expressões, esses linguajares urbanos, né, do falar urbano, e a gente tem uma dúvida. O que seria o dialeto, a gíria, o sotaque? Existe uma diferença entre eles, professora? Sim, Cássia, e é importante você até citar minha monografia. Na verdade, a monografia que foi trabalhada junto com outras colegas, quero até dar um oi para elas, né, que é a Naira Ney, a Cris, a professora Sanzia, que muitos conhecem, e nós exatamente tratamos deste mesmo tema que hoje nós estamos falando, que são os aspectos do falar urbano amapaense, onde nós fomos fazer uma pesquisa de campo, fizemos algumas entrevistas em diversos locais, na feira, na rua, nas escolas, enfim, e extraímos muitas expressões populares, né, faladas no Amapá. Sim, Cássia, existe diferença, sim, entre dialeto, entre sotaque e em relação às gírias, né? Mas é importante primeiro a gente entender que a comunicação é uma necessidade humana básica. E na comunicação, nós precisamos, dentro da comunicação, nós temos a linguagem, e a língua é uma forma de linguagem. E a língua, como nós bem conhecemos em termos de idioma, né, nós temos a língua portuguesa, nós temos a língua francesa, a língua inglesa, e essas línguas possuem variações, né, aprofundando um pouquinho mais, nós temos 4 tipos de variações. Nós temos a variação diastrática, que é a variação social,
que é aquela trabalhada por diversos grupos, como os advogados, né, de acordo com a idade, a escolaridade, enfim. Nós temos a variação diafásica, que é a variação estilística, que é aquela em que se pode optar por determinado contexto, né, uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal, entre amigos. Por exemplo, se eu falo com um amigo, e aí, cara, tudo bem? Eu não vou falar da mesma forma, por exemplo, numa entrevista de emprego. Nós temos também a variação diacrônica, que é a variação histórica, que é aquela que muda de acordo com o tempo. Hoje, o que nós temos de você, nós já tivemos como vossa mercê, vós me sei, hoje, até o ser, você sabe. Então, são as alterações de acordo com o tempo. E nós temos a variação diatópica, que é justamente a variação regional, que hoje nós vamos tratar. A variação de acordo com o ambiente geográfico. Com relação, dentro dessa variação regional, nós temos os dialetos, aquele que são as expressões próprias de um determinado grupo, de um determinado povo. Esses dialetos ocorrem dentro de uma mesma língua, Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos variação regional lá do Rio de Janeiro, que é o dialeto carioca, nós temos o dialeto mineiro, nós temos o dialeto brasiliense, que falam que, por exemplo, quando você diz assim, eu vou de camelo, o que para você significaria eu vou de camelo? Vai de bike. De bicicleta, conheço que é bem próximo lá do Goiás, não é isso? Então, nós temos essas variações, linguísticas, que são variações regionais, aquelas praticadas de acordo com um grupo, não é verdade? Então, já a questão do sotaque está ligado muito à pronúncia, à prosódia, à entonação. Manhinha, nós, do Amapá, por exemplo, falamos com muita musicalidade. A questão das gírias é uma situação muito interessante. Hoje mesmo, fazendo uma pesquisa, eu fui verificar quantas gírias eu não conhecia. Conversei hoje com as meninas há pouco, com a Suzy e com a Cássia, a respeito de algumas gírias bem atuais, porque as gírias são aquelas expressões praticadas por um determinado tempo, por um determinado grupo. De acordo com o tempo, elas podem serem expressões mortas. Por exemplo, antigamente se dizia, aquele rapaz é um pão. Muito não é um pão. A geração de hoje nem sabe o que é, né? Hoje não tem isso. Isso aí, rapaz, é um gato, né? E assim vai. E aquela moça era uma uva. Hoje é uma tremenda gata, não é isso? Era uma uva. Hoje nós temos, por exemplo, expressões como sextou, tão utilizada, o sextou nosso, tão esperado, que se transformou num verbo. E umas expressões bem atuais, que eu anotei, porque para mim são expressões novas. Acabei de conversar aqui e compreender e, na verdade, conhecer de uma expressão nova, farmar aura. Nunca imaginei que existisse. Pensei até que a escrita estava errada. O que significa, Cássia? Farmar aura, eu não sei exatamente o que significa, mas eu também pensei que era formar. Formar. E meus alunos da sala de aula que falam, não, professor, é farmar aura. É farmar aura. Encher energia, né? Exatamente. A pessoa ganhar respeito, moral, farmar aura. Outra, tancar. Vocês conhecem a expressão? Não conhece, pois tancar quer dizer aguentar, suportar alguém. É isso, eu estou aqui a tancar fulano de tal, estou aqui a aguentar fulano de tal. E isso não foi só numa pesquisa, isso apareceu em vários campos de pesquisa para mim. Delulu, vocês sabem o que significa delulu? Não. Pois é, mas não, é uma um bonequinho. Uma pessoa. Não, é uma pessoa muito iludida. Conheço vários. Delulu. Vários. Delulu a gente não conhece, mas as pessoas que podem ser encaixadas aí no Delulu. Coringar.
Também é expressão não. É como se fosse assim a pessoa acertar tudo. Não, surtar. Meu Deus, Uau. totalmente diferente. Exatamente. Legal. Flopar, todo mundo já conhece um pouquinho, né? Mas É. apareceu aí na minha pesquisa, fracassar, dá errado, a plano de tal flopou, tudo deu errado, No então, meio né? digital se usa O muito, vídeo, né? Vídeo exatamente, ninguém curtiu, Ei, não vão flopar. vai flopar o- exatamente. E alguém extra? Extra. Se a Quem gente está for nos levar ao assistindo? pé da letra, a palavra extra, né? É aquele contatinho. Aquela pessoa extra é aquela que chama demais atenção, é aquela pessoa exagerada. Exagerada, uma São hiperbólica. gírias, não é isso? Olha só, são Uhum. gírias que vão ficar por um determinado tempo, daqui a algum tempo elas vão ser substituídas por outras e outras, não é isso? Já os dialetos são expressões próprias, né, faladas daquele povo, daquela região, né, daquele Elas ambiente geográfico. constituem uma cultura de linguagem, mas elas não representam a linguagem oficial desse povo. Por exemplo, aqui no Amapá, nós fazemos parte do Brasil, nós falamos o português brasileiro, língua portuguesa, mas nós temos, por exemplo, aqui os povos tradicionais, os povos indígenas, que têm a sua forma de linguagem específica. Elas não seriam, portanto, a língua oficial, mas é uma forma de cultura e de linguagem deles. Exatamente, né? Como eu disse no início, né? É uma variação dentro da língua, né? São aquelas colocações, aquelas expressões típicas de um povo, de uma região, né? De repente posso falar uma expressão lá no Rio de Janeiro e podem não me entender, justamente porque essa expressão faz parte do meu ambiente, do meu espaço, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Da mesma forma que você citou, nós temos o português falado em Portugal, o português falado no Brasil, com as suas variações, com as suas alterações, diferenças. Esse entendimento, ele vem muito do égua, né? O O égua, se a gente for falar ele em outro estado, as pessoas não compreendem como a gente compreende aqui, né? Por exemplo, eu tenho Pegando uma esse amiga, contexto. de Goiânia, né? Aí a gente trabalhava no mesmo local, eu trabalhava em um local e ela vinha prestar serviço. E aí toda vez que eu falava para ela égua, ela falava boi, cavalo, coelho, não sei o quê, porque ela entendia o égua de animal. Exatamente. E aí sempre ela completava com vários animais, porque ela não tinha Não noção. tinha sentido para ela, né? Ela compreende a forma do dicionário, que égua é a fêmea do cavalo. Para nós, não, isso há muito tempo, né? Esse égua que gerou até a denominação deste bate-papo, Égua do Papo Podcast. O égua é uma interjeição e denota, acima de tudo, né, aquela empolgação. Pode denotar, na verdade, há uma pluralidade de sentidos para o égua. Existe um linguista chamado Vandré Lisboa que diz que essa expressão é uma expressão multifacetada, né, e que denota vários significados, né, e que depende da situação. Sempre que eu vou utilizar, eu posso ter uma expressão de espanto, égua, tu já chegaste, de admiração. Da mesma forma, eu posso dizer, égua, como ela é linda, como ele é lindo. Então, égua é como se fosse uma vírgula, sempre aquela interjeição, buscando passar um sentimento, uma emoção. É muito comum. Eu acredito que vocês queiram saber como alguém, eu via mais ou menos uma chamada de vocês, de onde é esse égua, né? É do Amapá, do Pará, enfim, o que vocês acham? Agora eu vou virar... Existe essa rixa, que nem o açaí, né? O melhor açaí é do Pará, o melhor açaí é do Amapá, é que nem o égua também. Eu acho que é do Amapá. Eu já ouvi várias pessoas falarem, né? Ah, não, o égua é de Belém, não, o égua é de Macapá. E considerando toda essa nossa questão geográfica, eu queria falar com você agora sobre o que influencia, né, essa nossa linguagem. A gente está aqui, né, junto com a Guiana Francesa, a poucos metros de divisão aí com a Guiana Francesa, e que o Caio colocou também a questão dos povos originários também, né? O que mais influencia a nossa linguagem? Tudo isso, eu diria que tudo isso, exatamente, todo esse contexto, os povos originários, os indígenas, os portugueses,
Os paraenses, assim, a gente sabe que não tem nem o que falar, justamente por quê? Porque nós ficamos atrelados ao Pará até o ano de 1943, quando nós nos tornamos território. Então não tem como, nós temos toda essa origem do Pará, então ele não pode dizer que é dele, justamente porque nós estivemos com eles até 1943. Então essa expressão é tanto utilizada no Pará quanto no Amapá, então é tanto deles quanto nossa também, uma expressão que para nós é uma vírgula, dificilmente você tem um diálogo, uma conversa, principalmente informal, né? Se não colocarmos o égua. Eu acho assim que o égua, ele é tão utilizado quanto humana, né? Humana, então. Porque humana é uma vírgula. Às vezes, eu tenho que me policiar, porque eu falo muito. Mas Chega até para minha mãe, às vezes eu falo, mana, não sei o que, mana. Uma vez eu falei pro Caio, eu disse, mana, e ele, como é que é? Eu falei, ainda não foi. Mas é bem interessante isso, porque a professora Rose também ela pontuou no início uma expressão técnica, eu diria, para essas formas de linguagens, inclusive citou grupamentos sociais que fazem uso de um determinado tipo de linguagem, e eu diria assim que hoje, na sociologia, a gente chama isso de canais, porque a gente vai compreender a linguagem como uma ferramenta importante para o processo de socialização, que é um processo muito semelhante ao processo de educação, onde você aprende, né? Você troca, você reconhece a existência do outro, a lógica da outrindade. Mas, assim, em se tratando de canais de audiência, né, a sociologia contemporânea ela alerta muito sobre isso, principalmente nesse período agora que a gente vive desse boom tecnológico, cyberespaço, redes sociais, que são trincheiras de vivências e de comportamentos. Então, assim, as expressões, as formas de linguagem estão colocadas, mas a gente precisa ter um filtro interessante para o momento em que você está. É igual o nosso WhatsApp. Se a gente abrir o nosso WhatsApp agora, todos nós certamente participamos de diversos grupos de WhatsApp. E é fato que a gente não se comporta nesses diversos grupos da mesma forma. Então, tem um grupo lá do meu trabalho que é composto por coordenadoras, professores e tal. Bom dia, muito formal. A linguagem é sempre muito polida. Já no grupo de amigos mais próximos, a gente, né? Bom dia, a égua do dia porreta, né? Já muda a expressão. Você não fala para o coordenador, égua, mano, tu nem mandou lá o documento que precisava. Agora, claro que isso está ligado diretamente ao processo de socialização. Algumas pessoas elas vão compreender essa necessidade de se perceber dentro dessas diversas audiências e outras, infelizmente, não conseguem. E aí acabam utilizando determinadas linguagens em ambientes que não deveriam usar. Essa tua visão sociológica, Caio, é muito interessante, porque algumas pessoas perguntam assim, existe um falar mais correto? Não é a questão de ser mais correto, é uma questão de adequação, de acordo com o contexto que se está, né, que se vive, uma forma, eu utilizaria uma determinada forma de me comunicar. Então, eu tenho que verificar exatamente isso, em que ambiente eu estou. Não é que seja mais certo ou mais errado. Se eu vou me dirigir, por exemplo, para um interior, não vou exigir, né, que um ribeirinho conheça de toda a comunicação formal, de toda a linguagem formal. Não, na verdade, eu que vou me dirigir a esse ambiente, eu vou ter que me adequar à comunicação àquela realidade. Isso é bem interessante também, porque me lembrou agora... O público, né? Infantil, público idoso. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente, como contraditórios, né, que é da natureza humana, a gente produz contradições, a gente transforma como realidade absoluta algumas questões que não deveriam ser naturalizadas. Por exemplo, um jargão que é muito comum. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Na comunicação entre as pessoas, nós temos que ter responsabilidade com a forma que a gente fala. A professora Rose fala que se eu estiver próximo do ribeirinho, eu tenho que compreender o universo dele, né? E aí, se eu estou no processo de comunicação, eu tenho que ter essa responsabilidade de me fazer compreender, certo? Então, assim, é bem interessante. E há muito tempo, tem um movimento na filosofia, que é o movimento das ciências, né, da explosão das ciências ali no início do século XVIII, que era o Thomas Kuhn, que ele fala, esse camarada é bem engraçado, porque ele propôs um giro linguístico, porque as ciências estavam tão rebuscadas que estava deixando de cumprir a sua razão de existir,
quer agregar conhecimento às pessoas, mas que de maneira tão rebuscada as pessoas estavam com dificuldade de compreender. Então, um pacto para que as linguagens, inclusive as científicas, se desprendam um pouco dessa maneira rebuscada e se faça realmente se compreender. E é muito comum a gente ver essa questão que você falou, Caio, que as pessoas começam a inserir palavras que não faz parte do cotidiano delas, para parecer ali mais inteligente, Exato. se sobressair. Qual é a expressão que a pessoa gosta de se aparecer, chamar atenção? É extra, né? Nós falamos É. agora, o extra. Quer ser Olha, extra. já fica Já. A pessoa quer ser extra, Extra, né? né? E ela acaba ali se comunicando Acaba de uma ficando forma errada. delulu com relação à comunicação. Né, delulu? Inclusive, nessa questão da comunicação rebuscada, eu vi o caso de um aluno do Enem, foi fazer o Enem, Nossa, da e redação. fez uma redação tão rebuscada que ele tirou 0 e Eu recorreu, Uhum. e a banca avaliadora disse que não estava errado, que ele tinha escrito, mas que não cabia para o cumpriu. contexto. Estavam vazias de Exatamente. significados, né? Exatamente. E Era eu muita vejo palavra que é bonita e o exatamente isso. significado, né? Querer falar tão bonito e acabar não falando nada. E Às aí, vezes por nem conhecer o que significa a palavra, só por achar bonito. Eu já presenciei isso, a pessoa falar e repetir várias vezes uma palavra que o contexto era totalmente, Não cabe. gente, sem Aí dá noção. vontade de chegar E lá era uma dizer, palavra ofensiva, sabe, para a situação. E eu ficava assim, meu Deus, cada vez que falava, chegava... dá vontade de dizer, mano, vem cá, olha. É. O que tu E tá falando voltando- significa isso. E a Suzy falando ao Mano, porque a Cássia fez uma pergunta exatamente do Mano, e voltando também àquela chamada que vocês fizeram, que eu assisti há pouco, de onde veio esse Mano? Esse Mano é nosso, porque nós utilizamos tanto, acabamos achando que é nossa essa expressão. Na verdade, não. O Brasil como um todo conhece, só vejo que o Amapá, tirando até por mim, utiliza muito Mano. É uma expressão carinhosa que se transforma, às vezes, até em maninho, né? Para tentar convencer alguém de alguma coisa, você até diminui o mano para maninho, sinal de que você vai pedir alguma coisa. Quanto o égua é uma interjeição, buscando assim dentro das classes gramaticais, o mano seria o quê? Vamos pegar uma aula de português, já que eu converso com alguém. Quem seria esse mano? Seria um vocativo, geralmente é aquele com quem se fala, mano, vem cá, mano, é isso, mano, é aquilo. Legal. Então, ele se insere no nosso falar, né, como expressão peculiar amapaense, mas ele, por exemplo, é muito comum em São Paulo, a expressão mano, mana, foi muito comum na época do hip hop, enfim, buscando um pouquinho da história da expressão, muito utilizada no Pará, muito utilizada no Amapá, mas o país como um todo conhece, só que nós, exageradamente, graças a Deus, adotamos, assim como a gente já está adotando a expressão amiga com amiga, já como a pessoa, o nome da pessoa. Eu tive um certo receio, assim, quando eu comecei a observar, né, que o amiga se tornou ali meio que humano também, uma mana, né? É um mano e uma mana. Porque para mim, amigo, que inclusive foi o tema do nosso episódio anterior, né? Para mim, amigo, quando você chamava uma pessoa de amigo, era porque de fato era ali do peito, aquela pessoa que você considera e tudo mais. E eu observava que todo mundo chamava de amiga. Acabou de conhecer a pessoa, amiga, acabou de conhecer a amiga. Então foi algo que se popularizou muito rápido a palavra e as pessoas começaram a usar não somente para as relações de amizade ali, duradouras, de afinidade, mas ali como um humano. Por isso que o Ferdinand de Saussure já dizia que a língua é dinâmica, se transforma, de acordo com o tempo. Olha só como já vem saindo da acepção do que seria realmente amiga. E as pessoas têm todo um cuidado de dizer, não é amiga, é colega. Mas esse amiga já sai do significado, né, de pessoa muito chegada, né, para ser um conhecido apenas. Vai perdendo aquele valor que tinha. Então é muito importante porque vai justamente sustentar o que significa a língua. É esse instrumento que está em constante transformação, que se modifica e que caracteriza, por exemplo, um povo com as suas expressões, com a sua peculiaridade no falar. Então, considerando essa questão, Caio, que você falou, essa questão que tu falou, a forma que tu falastes, a forma como a gente se posiciona ali no grupo da empresa, onde está um diretor, onde está um coordenador,
a forma como a gente se comunica com essas pessoas, né, presencialmente também, eu percebo que a gente acaba perdendo ali um pouco da nossa identidade, porque as pessoas acabam achando que é falta de educação quando você fala o tu, que é tão comum na nossa região, né, professora? Exatamente. E o tu caracteriza perfeitamente o falar urbano amapaense. Mas o tu, que é um pronome pessoal, é amplamente utilizado, inclusive sem a preocupação com a concordância verbal. Não ficaria tão melodioso, que é característica do falar amapaense, tratar o tu concordando. Tu viste, geralmente falamos tu viu. Então, é uma característica, a utilização do tu, um pronome pessoal muito utilizado no falar amapaense. Inclusive, quando você utiliza o tu numa relação, né, entre namorados, já muda a utilização do tu, que sai do campo informal, para tratar como se fosse mais amoroso, intenso, muda. E alguém me disse há pouco que se pronunciou, né, conversando com alguém, a partir do momento que passou a utilizar o tu, perguntou assim, né, por que está de mal comigo? Quando a partir do momento, né, que utilizou o tu, já parece que caiu um pouquinho daquele valor, da emoção, enfim, carinho que ali simboliza. E outra característica, saindo um pouquinho do tu, que é uma caracterização do falar amapaense, nós temos o nosso chiado, cheguei a mencionar rapidamente, que se assemelha ao chiado do Rio de Janeiro, nós mesmo. E tem uma expressão que se utiliza muito tu, que é quando você, terminando, concluindo uma fala em que você admira algo, e que alguém lá no Rio de Janeiro me disse, eu fico admirada toda vez que vocês falam assim, tu já pensasse? É uma expressão própria do Amapá. Tu já pensasse? Que cabem todas as discordâncias ali, né? Tu já pensaste, mas tu já pensasse? Enfim, né? Isso tudo caracteriza o nosso falar. Mostra a nossa identidade linguística, nossa identidade cultural. Enfim, por falar em identidade cultural, se nós pronunciássemos, por exemplo, uma expressão que é uma manifestação nossa aqui da Amapá, que é o Marabás. Você conhece o Marabás? Claro que dificilmente alguém diria que conheceria o Marabás. É uma palavra própria, característica do Amapá. Assim como o não é pão. Não. Olha só, o não, na verdade, sendo um advérbio de afirmação, já é o contrário. Um não quando significa assim. Não é pão, muito pelo contrário, é uma afirmação. Então, tudo isso nos torna assim, muito ricos, né, nessas expressões, nessa peculiaridade próprios nossos. É legal. E essa história do não é pão, né, que é de aceitação, eu já tinha escutado isso também de uma tribo aborígene, que eles fazem a expressão corporal para dizer não. Para dizer não. E, aliás, expressão corporal, aqui se usa uma também, linguagem. Ali. Só com a expressão, que é uma linguagem. Que é uma linguagem. Isso é muito interessante mesmo que o Caio coloca, essa expressão corporal, né, onde você menciona, balança a cabeça, afirmando, enfim, que também denota uma comunicação. E é muito comum também para a gente aqui, né? Muito comum. Essa comunicação. E ainda tem, assim, isso é meio característico de região, é como se fosse códigos da linguagem, né, que cada agrupamento vai ter afinidade, vai compreender, outros de fora vão ter que passar por um processo de adequação, não é adequação, mas de compreensão de um universo diferente, né? Agora, tem as linguagens, por exemplo, hoje, que é muito utilizado nas redes sociais, né, que são espaços de comunicação também, são os emojis, os emojis. Começou como os emojis, né, que a gente fazia utilizando o teclado QWERTY ali, fazendo com os sinais. Acho que eu não sou desse tempo. Ah, não. Eu também não. Eu ouvi falar. Os 2 pontos e o parênteses. Agora são os emojis, né? Os emojis, eles eu acho bem interessante isso. Por quê? Porque parece que rompe as barreiras. Não há mais fronteiras. Porque tanto lá
em um outro país distante daqui, o coraçãozinho vai ter o mesmo significado numa expressão que a gente utilizar, né? Bem interessante também. Os emojis constituem os ícones, que são uma forma de comunicação também, uma forma de linguagem. Que assim como a gente pode enxergar como um negocinho bacana para animar a comunicação, é muito aquela pegada filosófica, né? Nem o excesso nem a escassez, porque também o excesso acaba criando fragilidade na escrita. Hoje eu vejo muito essa fragilidade das pessoas na hora de se comunicar por escrito, por exemplo. Diminuir as palavras, né? Abreviar as palavras. Usar em excesso. Tem abreviações que os jovens... Como você não uma redação na hora que precisa, não lembra. Porque eu não faço parte, assim, de nenhum grupo, assim como muitos jovens. Não que eu não seja jovem, né? Mas o meu círculo de amizade... não costuma usar, né, essas palavras assim reduzidas, abreviadas. Então tem abreviações dependendo ali do público com quem está me escrevendo que eu não sei o que não significa. fugindo muito do nosso tema, mas isso realmente acontece, né? Nós abreviarmos eu, tudo, você, isso é perigoso. Sim, na redação, né? somente para quem vai, né, ter que fazer um texto que exige a formalidade. E aí, em determinado momento, utiliza, né, essas abreviações. Entra na história dos canais, porque, para a gente não fugir realmente do tempo, para continuar falando das expressões locais. Mas, por exemplo, a redação ela vem com seus regramentos. Então, você tem que compreender o tipo de linguagem formal, e aí cabe ou não cabe numa redação de Enem, por exemplo, eu usar uma expressão que é comum no meu localismo. A depender do tema, com certeza, cabe, né? Você tem que demonstrar um exemplo, mas pode ter certeza que a exigência é de uma linguagem formal, a não ser que o tema possa deixar em aberto para você utilizar essas expressões. Essa liberdade. Essa liberdade para o candidato se expressar. Né? E certamente ele vai fazer uso como exemplo. Mas não que ele vá se expressar, não sei que seja realmente... Ou vá fazer a redação toda na língua dele também, né? No linguajar. Se for um expert, um artista, de repente dá para fazer, né? Se essa foi a intenção de deixar... uma habilidade para fazer isso. E a banca que vai corrigir também, ela precisa ter esse conhecimento, né? Daquele linguajar ali daquela região. Porque se eu inicio uma redação, égua, mana... Aí é para acabar. Mas é importante também você se esforçar para você compreender, porque às vezes as pessoas realmente têm preguiça, né, de compreender. Mas, por exemplo, expressões próprias nossas, como a macaxeira, nós utilizamos muito macaxeira. Aí vai para fora e trata como aipim. Aí a pessoa dá, mas que aipim? Poxa, mas o contexto está dizendo que aipim, você não precisa nem perguntar o que significa. E é bem interessante, a Suzy trouxe uma questão sobre o tu, né, essa sensação que tem, que parece que a gente está sendo desrespeitoso, áspero, enfim, mas também é muito do interlocutor ali, de não ter a sensibilidade de compreender o universo alheio, né, porque parece que eu estou preso ao meu centrismo, e aí parece que o outro não existe. Acaba sendo até uma postura ignorante. Né? Preconceituosa. Somente quando você não respeita, né, a questão cultural, linguística do seu interlocutor. Então, é muito importante buscar compreender. Olha, o carapanã, é outra expressão nossa. Carapanã, que eu uso, mas carapanã, né? Tem muito carapanã. Tudo bem, eu não sei o que eu vou perguntar, porque o contexto, de repente, pode não me permitir entender. Que é muriçoca, mosquito, enfim. Baladeira, estilingue, uma série de coisas aí. De rocha. Não, aqui tinha uma que era bazuca. Você é uma bazuca? Mas pode falar bazuca até hoje. É uma goma de mascar. Inclusive a bazuca faz parte do Ela ganhou forma agora, já virou chiclete. A bazuca está aqui no trabalho de conclusão de curso, né? Bazuca, não tem qualquer baladeira. chifre de bola. No dicionário formal ele se apresenta, é claro, né, como um objeto, né, utilizado na Segunda Guerra, enfim, dentro do dicionário. Mas importante, né, você falar. E a gente cresceu achando que era só um chiclete, né? Só uma goma de mascar. Mas é interessante isso, porque essa expressão me chamou muita atenção quando eu ouvi a primeira vez, e junto com essa baladeira. Baladeira é a rede.
Da mesma forma o chopp, né? O chopp. Show. E valise. Vende-se chopp. Vende-se chopp, Vende-se exatamente. chopp. Nossa, vem Era alguém de fora. geladinho. Tem alguém de fora que entende que compra Esse tem gelado. muito nome, né? Nos Como locais. geladinho, não é? Aí, Din-din, nossa, sabe que geladinho, esse povo chopp. bebe tantas placas, porque antes tinha muitas placas Tinha na Capá, vende-se chopp, vende-se chopp. Então, assim, vem alguém de fora, né, e não entende que o nosso chopp é apenas aquele saquinho, né, com suco. Sacolé. E os códigos também, né? Porque, olha, aqui nós temos na nossa região, né, as batedeiras de açaí com as bandeirinhas vermelhas. Sim. Quem vem de fora tem que passar por um processo de compreensão dessa dinâmica aqui para poder entender, né? E aí é uma forma de comunicação também. Sim. Ela presente ali tem açaí, se tirou não tem mais. Não tem mais. E nós temos muitas expressões próprias, principalmente aqui, vamos dizer assim, nossas mesmo do Amapá. Pouco falávamos do arredar. Arreda aí. Olha só, essa expressão aí para o norte, né, para o sul, isso aí dificilmente alguém vai compreender, não vai ficar no mesmo lugar, não vai arredar. Não vai. Não vai se afastar, né? E além Vai do sair. arredar, tem o te puxa, né? Que o te puxa, a gente pensa o quê? A palavra puxar, né? Mas aí já vem, é um convite, te puxa. Porque existem... Umas palavrinhas de estimações, né, que a gente tem. E alguns não entendem, porque às vezes são sujeitos a arus, né? Aru. Que seria, cara, É muito aru. Muito aru. Otário, enfim, é muito aru. Olha só, a gente estava falando ainda agora há pouco, como a expressão da palavra amigo, né, que deixou de ser assim, só um adjetivo de alguém ali muito estimado, amado. Vocês trabalharam isso no primeiro episódio. Nós temos também uma expressão que agora me foge, agora há pouco estava tentando buscar lembrar. Sim, o doido. Doido. O doido, nossa, agora chama doido com um amigo normal, né? Então, o doido entra na tua conversa como uma expressão muito amorosa de tratar alguém, principalmente se ele é amigo. Então, a gente tem que perceber também o ambiente que eu estou inserido. Sim. Eu, como advogada, não vou chegar, mesmo que o juiz seja meu amigo, e aí, doido, não posso falar dessa forma. É isso? Legal. Então, essa expressão doido também aí, já doido, está perdendo. A sentença vai ter minha hoje. Olha só, né? Exatamente. Então, essa multiplicidade, essa possibilidade de brincar com as palavras, né? É muito interessante. E quando se trata do nosso ambiente, do nosso contexto, então mais ainda. Isso daí é de uma riqueza muito grande. Daqui do seu trabalho, o que tem mais aí? Tem uma palavra, Caio, que eu considero muito amapaense. Se você me perguntasse uma palavra, se você usasse por aí, dificilmente alguém entenderia. Vamos ver se a gente sabe o significado. Vocês conhecem, nós todos amapaenses conhecemos, que é o axi. Axi, parei para ti. Quer dizer, se admirando de algo, né? Se espantando com algo, ou então contrariando algo. Então, esse axi, dependendo da entonação, né? Também próprio do Amapá. O axi, aqui pelo meu trabalho, que é uma interjeição energética, expressão de desdém, de nojo. É muito importante, quer dizer, geralmente parece precedido de uma outra expressão como a porcaria. Axi é porcaria. Axi, porcaria. São muitas palavras, né? Tem o brocado também. O meu pai falava. Brocado, do brocado já virou o varado, né? Do varado de fome. Aí já é gíria, né? Já são gírias, muitas gírias. E pavulagem? O que vocês entendem por pavulagem? Quando eu saí de uma escola, tinha um X brocado lá, que era um pão bola com ovo frito dentro. Vendia no lanchonete, o nome era X brocado. Falaste do pão bola, eu lembrei do pão boca, né? Cada vez é uma palavra. O pombaleza. Quer dizer, são todas expressões, né, próprias do nosso espaço geográfico. E a Cássia falou a respeito do pavulagem. Da pavulagem, que vem de pábulo, que, se formos buscar lá na origem da palavra, significa um alimento. Mas para nós significa soberbo, é isso. Acho que o dicionário já traz também a significação coloquial, informal nesse sentido. Eu cresci com meu pai dizendo Pablo para quem queria ser extra. Uma curiosidade. Olha, Suzy, pegou as A aulas. professora Rose, ela é advogada.
né? Então, no direito, tem lá o direito positivo, que é onde o direito mergulha no universo já social das pessoas para pôr em prática alguns valores, princípios. A linguagem, as palavras, elas podem ser incorporadas. Você falou uma palavra, Pábulo. que já pode estar no dicionário. É comum esse movimento também, do dicionário incorporar algo que é cultural de um grupamento. Exatamente, porque nós temos aí a palavra, a língua dinâmica, e por ser dinâmica nós temos muitas expressões que são criadas, são novas, ou seja, os neologismos. São os neologismos, então são expressões novas incorporadas ao vocabulário, que passam por esse motivo, quando muito utilizadas, elas também são recebidas pelo dicionário. E eles já colocam se são expressões coloquiais, são expressões informais, nesse sentido, como é a questão do papo. E por incrível que pareça, Caio, com relação à tua pergunta, a gente estava conversando antes nos bastidores, né? E eu falei que meu pai falava muito essa palavra, né? Quando ele via ali alguma menina que andava assim, toda no sapatinho, aí ele dizia, fulano é muito pávula, tu tá muito pávula, menina. Aí a gente estava conversando e a professora disse que é uma palavra que já existe no dicionário. E eu achando que era algo ali muito peculiar da nossa região, e na verdade já existia, só não tem o mesmo significado, né? Exatamente. Mas aí, considerando aí o seu trabalho, vamos ver se a gente sabe o significado de algumas palavras aí? Desafio. Vamos ver, até porque vocês são um pouquinho mais novos que eu. Vocês, um tempo atrás nós falávamos, eu vou lá, não era nem à beira, eu vou lá na beira. Vocês sabem o que significa? A beira lá na praia, né? Na beira da praia? Não, na os mais orla. velhos que estiverem nos assistindo, aqueles da minha época. Lá no comércio, Lá centro. no comércio. Olha, agora não Olha. sabes porque eu já Justamente, citei essa. e é nosso, muito da Amapá, justamente para a questão lá da orla, porque vamos lá na beira, como se fosse lá na beira do rio, daquela orla, enfim, né, que era o comércio. Mas era muito feio, né? Mas é porque também a galera vem das ilhotas e ali o comércio se concentrava ali meio para facilitar. Tá, já tô com um ponto. Sim. Vamos Sim. continuar. Ponto o pra jogo. cá, certo? Bordoada. Já ouviram falar Se de fosse bordoada? Bordoada. Uma Tá bronca pintada. de rádio. Minha avó falava assim, vou te dar uma bordoada, uma pancada, uma bordoada. Aí eu já levei pro lado do Bordeaux, pensei que era pintada, maquiada. Sai daqui, senão eu vou te dar uma pancada. Nós falamos, sai daqui, senão eu vou te dar uma bordoada. Interessante. Romantizando a porrada que a gente vai pegar. Bordoada. Temos muitos mais aqui. Passamos pelo chibé, né? Chibé. bom. Chibé, eu lembro que o papai contava uma história. Com Meu pai, charmezinho, meu pai já é falecido, aí ele contava assim pra gente. Que eu tenho uma história muito triste de Chibé. Como é, papai? Existia uma família muito, muito pobre. Aí o filho dizia assim, mamãe, tô com muita fome. Aí não tem nada, meu filho. Não tem farinha para fazer um chibé? Não tem farinha. Então faz só com água mesmo. Como que pode, né? Passei a minha infância com meu pai contando essa história. Ia ser um agué. E nós não vimos muito essas expressões, né? Fora em não é só do Amapá, mas não é. Sim. Essa expressão, como, por exemplo, também o cuíra, aparece no dicionário, o chibé aparece no dicionário. Eu dormi a noite inteira com macuíra, Macuíra, exatamente, inquieto, ansioso. São expressões que vêm do tupi-guarani, são expressões, né, que vêm dos indígenas. Por esse motivo, né, foram se espalhando aí, principalmente no Nordeste. Mas são expressões muito que caracterizam o Norte. Tem Legal, outras expressões aqui muito... Esse papo tá maravilhoso. Purica. Só de rabiola, uma curica. rabiola pequena, né? Só de rabiola. Acertei de novo. Embora o dicionário, né, muitos de vocês conhecem o dicionário, até então, quando nós fizemos a nossa pesquisa, curica não se apresentava no dicionário. Eu não sei hoje, mas já possivelmente sim. Mas o meu pai, ele falava essa expressão não só como o pipa de papel de seda, a gente dizia assim, mas como uma pessoa, uma criança, aquela curica. Ele falava tipo assim, o piano no sul. curica, como uma pessoa também. Eu entendo curica como uma rabiola velha.
E outra, muito também. Uma rabiola com 2 talas. Aquela Só rabiola bem... curica, papagaio já era outra coisa. Hoje em dia... A rabiola já era padrão, Papagaio. agora a Papagaio curica era era aquela outro de nível. plástico. Aquela Não, mas pipa hoje em de dia 2 não talas. tem curica no mercado da ação. E existe uma expressão muito importante que, a depender do contexto, recentemente eu conversei com uma pessoa que estava num restaurante muito chique, apreciando e degustando lá, né, o alimento lá do chefe, a gastronomia do chefe, lá em São Paulo. Aí a pessoa veio com toda a educação, a chefe veio perguntar se a pessoa tinha gostado, se ainda aceitaria, por exemplo, a sobremesa. Aí ele disse assim, a pessoa, não quero mais nada, eu estou perfeito. Acabou com a elegância. Perfeito. Olha só, né, uma expressão própria, nosso tempo, certamente. E a chefe continuou olhando para ele. olhando, né? Tentando entender. Mas aí a expressão que ele utilizou, né, o sinal, já deu para entender, né? Tava uns fãzinhos. Aí eu conversando com ele, disse, não, mas eu poderia dizer, eu estou cheio. Não, um momento, Estou satisfeito. eu estou satisfeito, enfim, né? Então, a depender do contexto, né? Muitas pessoas dizem, não gosto dessas frescuras, mas aí a gente tem que entender que existem as situações, né? O ambiente. Às vezes tem que se etiquetar um pouquinho. Não é para aparecer, né? Mas a gente pode muito bem melhorar na nossa comunicação. Compreensão, A né? história Questão de audiência, compreensão. né? Para poder nivelar. E você que está em casa e está gostando dessas expressões que estão sendo apontadas aqui, é importante deixar no comentário alguma coisa inusitada que faz parte do teu cotidiano. Aí Fez parte da tua infância. Ou uma pergunta que a professora Rose pode estar respondendo né? depois. Com certeza, pode ficar à vontade. Eu estava aqui pegando no mesmo ritmo, aqui no trabalho tem também o empanzinado, né? Pois O empanzinado, né? É aquele... É o mesmo do Teitei, né? Muito cheio, que comeu muito. Enfim. Enfarteado também, né? Mas só que empanzinado, no dicionário, significa aquele que lute. A pessoa completamente diferente. Aquele que lute. Que ilude. Ali com Delulu. E ética, ainda tem a questão de ética aqui hoje, conversando, né, tentando lembrar do nosso trabalho. Eu perguntei para uma pessoa antiga mesmo, o que era ética, né? Então, o que significa ética? Os significados de ética, só um? Não, mas de um aspecto comportamental. Não, o significado, exatamente. Nós, muito mais, assim, a gente tende por esse aspecto comportamental. Mas, na verdade, cara, aquele, para nós, principalmente do norte, aqui da Amapá, aquele rapaz está ético, magro, acabado. Isso, é ético, ética, completamente do significado que nós Eu sou do temos. raquítico ainda. Está relacionado à conduta humana, que nós estamos acostumados, né? Eu sou do raquítico, trabalhar. aí ele tá raquítico, tá Ele só o está pó da ético, rabiola, tá Considerando só... esse ético, aí eu tô Também ética. sou Tô sem ética. Isso existe, né? Mas Existe Pra ver, né? Uma Interessante palavra isso, né? com vários significados, e né? que tem a ver com tiriça. Isso. Todo mundo conhece a tiriça. Fulano é muito Sim. tiricenta, né? Que também Preguiça. Famoso preguiçoso, está com uma né? tiriça, está com uma preguiça. Então, são expressões bem populares, principalmente utilizadas aqui na nossa região. E é interessante, né? A ética aí do raquítico, né? Eu confesso que essa eu não E o sabia. benzer? Também muito próprio nosso, mas ele existe no vocabulário, no dicionário conhecido, né? Só é mais utilizado algumas expressões, realmente porque vem do indígena, do tupi-guarani, então elas são muito nossas, mas elas já se espalharam. É que nem o quebranto, tem gente que chama quebrante e tem gente que chama quebranto. São algumas variações, pode ser utilizado como quebrante, como quebranto, muitas pessoas, por exemplo, a gente sai um pouquinho, né? Vassoura pode usar, vassoura, enfim, algumas variações. E o jabá, né? Jabá. Jabá também é uma expressão que nós sempre conhecemos, falamos como jabá, mas também ele briga ali com o charque. Com a carne seca. Ali, muito, no Nordeste, né? Ali bem A carne equiparada. seca, jabá, é o charque. E a expressão jabá. Jabá, né? Eu não estou acreditando, né? Também entrou. Muito nossa. Olha, cara, nunca deixa eu lembrar dessa expressão. Jabá. É uma gíria foi muito utilizada. Hoje em dia quase não utiliza, né? Verdade. Só os mais antigos mesmo.
Da mesma forma, o lavado, e eu ouvi uma Lavado, fulano tá lavado. Corre. corre, exatamente, Embriagado, o nosso embriagado, e chutado, Chutado, rápido, né? que é um particípio, tanto lavado quanto chutado, são particípios verbais, mas que tem uma significação própria para nós, chutado. Varado. Só isoladamente, só o significado é de um verbo, mas se você contextualizar, você vai poder dizer o significado. Nós sabemos que são muitas expressões, né? E a gente levaria vários episódios aqui falando, e são muitas palavras, e é um assunto tão gostoso que parece que quanto mais a gente vai descobrindo palavras, parece que não são Mas a suficientes. gente lembra de outras Despertando também. na memória. E aí, conte mais um pouquinho pra gente, professora. Outras palavras que a gente ainda não ouviu aqui. Sim, devido à nossa própria origem, a origem dos nossos vocábulos, nós temos, por exemplo, a palavra pamonha. Muitas pessoas conhecem apenas como uma iguaria junina, mas principalmente no período junino. Mas a expressão pamonha também significa bobo. Uma outra expressão mais coloquial, abestado, né? Aquela pessoa é um pamonha, ou seja, aquela pessoa é um bobo, uma boba, enfim. E existem muitas outras, né, expressões maiores, não só o vocábulo como mas quando, que se diz assim que é funciona como uma interjeição de admiração, em que a pessoa, por exemplo, não esteja acreditando naquilo que é falado, né, mas quando é uma outra informação diferente daquela que alguém está me falando. Ainda tem o mas quando já. Né? Mas quando já. Aí já Que gera tem o uma mesmo dúvida. significado. Não, quer dizer que aquilo que está sendo falado não é verdade. Não é crível, por exemplo, né? Outra expressão é a dor nos quartos. A mulher sente, né, quando vai parir. Quer dizer, já teve esse Não. já ouviu falar? Já ouvi. É outra expressão, já ouvi falar. Né? Sim. Quer dizer, a dor nos Há 3 dias quartos. atrás ela ouviu falar. Não tinha. Tresontonte. Eu senti uma dor nos quartos. Onde já? Nas cadeiras. Ou seja, exatamente, na região do quadril, nas cadeiras, não é isso? Ou seja, o tresontonte é outra expressão também muito falada aqui no nosso espaço urbano. E significa que algo aconteceu há 3 dias, ou faz 3 dias. E pisa. Já peguei muita. Pisa. Ou só quer dizer do verbo pisar? Alguém pisa? Terceira pessoa do verbo pisar? Não. Depende de como era a peia, né? Como era a taca, se era pisa, se era chute, se era... Tinha pisa que era para 3, né? Exatamente. Era para 3 pessoas. Que também é uma expressão própria, Sim. não é isso? Então, a pisa é outra expressão. E era de palmatória ainda. Essa sua, vai pegar uma pisa quando chegar. É aquela expressão. Peguei uma pisa tresontonte, que até agora eu sinto dores nos quartos. E quando é que você sabia que ia pegar uma pisa sem alguém ter falado para você? A sua mãe só levantava aquele olhar. Você já sabia que ia pegar uma pisa. Enfim. Forma de comunicação. Ou então ela ia dar uma remada. Olha só, pegar uma remada não é só pegar o remo e remar, mas significa também dar uma tapa, uma bordoada, que nós citamos já aqui. Legal. Enfim, são muitas expressões. A gente pode dizer que esse foi o papo número 1. Acho que a gente pode muito bem, porque é agradável, é leve, interessante. Sim. Acho muito interessante falar a respeito da nossa língua, das nossas expressões, Nossas origens, né? Enfim, interessante. A nossa cultura, ela é muito rica, né? E essas expressões, essas palavras, elas são conexões, né, que ligam universos, porque cada um de nós somos universos, né, diferentes uns dos outros, e essas expressões criam laços, fortalecem laços, estabelecem algo que é extremamente fabuloso para nós, seres humanos, que é a comunicação. Entre nós e entre nossas fases, Exatamente. né? Quer dizer, nós nos remontamos, relembramos as nossas fases desde criança, né? Com o pai, a mãe, enfim, nós mesmo como nos comportávamos, enfim. Muitas vezes a gente ainda leva para os filhos, né? E costumamos até dizer que não, são expressões que nem se utiliza mais, algumas expressões, justamente pelo dinamismo da língua. Ela está em constante transformação. O papo foi muito bom.
Mas Pena bora que tá embora? acabando. Bora embora. Bora embora? E Bora. aí, vocês gostaram desse bate-papo aí? Espero que sim, deixe nos comentários. Né? Agradecer a professora Rose, professora, mestre, advogada, uma mulher multifacetada, linda, maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Como eu falei, é uma honra dividir a bancada com o educador. Nós temos aqui o Caio também, que é educador. E a gente agradece a sua presença, a sua participação. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Maravilhoso, Foi não? um Essa papo merece. muito Olha, bacana. show! E aí, professora Rose, uma curiosidade que a gente quer lhe apresentar. Nós aqui, no segundo episódio, a gente já criou, desde o primeiro, um bordão, né, meninas? Sim. Como é esse bordão? Porque quando o assunto é bom, égua do papo! Pai d'égua. Aê!